Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá Pedro, olá Liv. Olá, Mia. Olá, Liv. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje a conversa é a 3. É a 3, porque nós tivemos a super oportunidade de convidar aqui a nossa filha mais velha, que é a pessoa que mais vezes entrou no podcast sem sermos nós os dois. É verdade, isso é um... É a quarta vez, Liv. Não precisam de ver os outros. Acho que era giro verem os outros para verem aqui a evolução, porque já lá vão uns anos, não é? A última vez foi... A primeira vez foi quando eu estava tipo no 8º ano, Certo. portanto há, não sei, mais de 6 anos. Sim. 7 anos. E depois foi uma vez foi quando tiveste foi durante o Covid, não é? Uhum. Foi para aí 2 anos depois. Yeah. E depois do teu primeiro ano de faculdade, por aí, ou segundo. E Primeiro. agora? Yeah. E agora? Muito bem. E hoje vai ser bom ter aqui a Liv à conversa connosco, porque o assunto sobre o qual queremos falar, nós vamos falar das nossas perspectivas, mas vai ser ótimo ter aqui uma perspectiva de alguém que é de uma geração diferente. Exato. Sim. Então eu fiz 50. Nós sabemos. Estávamos lá. Pois é, e foi muito bom. Mas neste período, até nestes últimos meses, tem-me aparecido, não é? O algoritmo também das redes sociais também se adapta às nossas idades. E a mim tem-me aparecido muitos reels e posts de mulheres na casa dos 50, tipo Gen Xers, às vezes há uma outra millennial, a partilharem coisas e quase a gabarem-se do facto de que quando elas eram novas, as coisas não estavam a ser filmadas. Tipo, fizeram coisas que não foram eternizadas através de fotografias e vídeos. E a reflexão anda muito à volta da liberdade que sentem em relação a isso. E tenho ligado isto muito também a outras conversas que tenho tido por aí, partilhas que tenho visto, há cada vez mais clubes e discotecas, imagino, que não permitem que seja filmado lá dentro, que coloca-se, não é, um autocolante na câmara do telefone. Há também em concertos, tenho visto algumas pessoas muito conhecidas, agora não estou a lembrar os nomes, mas que não permitem que se filme e tire fotografias durante os concertos. E nem é por causa dos direitos de autor e não sei o quê, é pela vivência em si, para estarem realmente presentes a viver e experienciar aquele momento, não através da lente do telemóvel, mas através dos próprios olhos. E no fundo o que eu queria falar era um bocadinho sobre isso, sobre as consequências que tem essa possibilidade de estarmos a filmar cada momento. Como é que tu, Liv, sentes isso, a tua geração, e também tens aqui alguma ligação mais às gerações um bocadinho ou de idades um bocadinho mais baixas do que a tua. Mas era este o tema que eu queria hoje. Quer dizer, tu tens fotografias de Pois tenho. quando eras miúda, só que tens que Sim, ir procurá-las. Sim, mas não tenho Sim. fotografias de muitas festas, não Sim, tenho fotografia, claro. de saídas à noite, não tenho fotografias, Certo. porque não andava com a câmara Não atrás, ias não com é? a máquina descartável Nem da de Kodak. filmar. Sim, é muito menos de filmar. Certo, certo. Sim, e agora está presente em Todo lado. todo lado, inclusivamente antes, se alguém te fotografasse ou te filmasse, era uma coisa muito óbvia. Então filmar, o pessoal sacava daquelas grandes câmaras, não é? E hoje em dia tu podes acabar a ser até fotografado e filmada sem sequer te aperceberes que isso está a acontecer, Certo. até porque não é só alguém sacar do telemóvel, há câmaras em todo lado, não é? Que estão a filmar e às vezes nem te apercebes que está lá uma câmara, não é? Uhum. E portanto isto também gera aqui uma série de consequências, incluindo alguns receios pessoais, não é? Acho que era sobre isso que eu acho que era interessante nós falarmos, até para percebermos até que ponto é que isto está a afetar o nosso comportamento, a nossa autoconfiança, a forma como nos relacionamos com as outras pessoas, não é? Quais são, assim, quando eu vos falar sobre isto, qual é
primeira coisa que te salta, não é? Porque tu nasceste já com câmaras em todo lado, não é? Não, sim, não, ainda no início não tinha, mas se calhar nem te lembras disso, né? Não, já Não. não me disso. Não. Tu tiveste o teu primeiro smartphone com Não, tipo 12. 12, 13 anos, 12, por aí? 13, Yeah, sim. Mas assim para ti, não é? Na tua vivência, até começando por uma coisa sobre a qual eu tenho curiosidade, que é, tu tens notado nestes últimos 2, 3, 4 anos, isto teve alguma alteração? Eu acho que tem havido por causa de como houve um boom tão grande da quantidade de câmaras e a quantidade de coisas que são filmadas e fotografias, etc. Eu acho que está ali devagar, está a acontecer um pequeno shift dessa cena de que estavas a falar, de colocar autocolantes nas câmaras, nas discotecas, coisas desse género. Acho que está a começar a acontecer uma coisa, um pensamento um bocadinho mais consciente sobre como é que utilizamos os nossos telefones e como é que tiramos fotografias e assim. Por exemplo, vejo com influencers que eu sigo que, por exemplo, agora começaram a ter filhos e que não colocam fotografias da cara dos filhos ou que claramente, não é, tipo, põem um emoji à frente da cara ou alguma coisa desse género. Eu acho que, felizmente, parece-me que há assim, pelo menos um grupo de pessoas que está a começar a questionar um bocadinho isso, e especialmente porque pessoas como eu, que, né, que desde que pequeninos que estão expostos a câmaras e há muitas coisas que estão filmadas e fotografias, acho que estão cada vez mais conscientes tipo, da sua pegada digital. Eu estava a pensar agora nos outros podcasts, eu não faço a mínima ideia do que é que eu disse nesse podcast, you know? E como, né, às vezes podemos dizer coisas ou fazer coisas que nos arrependemos ou que não sentimos que são uma accurate representation de quem somos agora, e que acho que muita gente da minha idade tem muito medo de que vai ser julgada pelo que disse há anos atrás, ou alguém vai encontrar uma fotografia embaraçosa, ou como é que isto, I don't know, quando fores a uma entrevista de trabalho, será que vão ver coisas minhas na internet? Eu acho que há um medo assim bastante grande disso. Houve uma fase em que não se pensava muito sobre isso, não é? Escreveu, sei lá, depois começaram a ficar populares histórias de pessoas que, por exemplo, se candidataram a um trabalho e depois tinham o Twitter cheio de cenas racistas, ou tinham o Instagram cheio de fotos assim olha, por exemplo, a gabarem-se de que durante o horário de trabalho estavam a fazer outra cena qualquer, não é? Só porque acharam piada a fazer aquilo. E eu acho que é um dos efeitos, não é? Estamos-nos a autopoliciar um bocadinho mais, não é? Por causa disso. Não só. Uma coisa é aquilo que eternizo através das minhas fotografias e vídeos, mas também daquilo que eu partilho, não é? Tanto em grupos de WhatsApp e não sei o quê, e coisas que eu partilho online, porque eu lembro-me quando eu comecei com Facebook há imenso tempo, em 2008, ou qualquer coisa assim, já há muitos anos. Não é? Eu partilhava coisas vossas, não é? O Isaac ainda não tinha nascido, mas partilhava fotografias tuas, do Eric. Também quando eu comecei a falar de parentalidade, comecei a partilhar assim pequenas histórias e não sei o quê. Eu estava totalmente a leste das consequências disso em 2026, né? Portanto, até tanto é que uns anos depois comecei a apagar ou esconder as fotos e a apagar coisas que tinha escrito e não sei o quê, porque até foi depois de uma conversa com o teu irmão do meio, quando tomei realmente consciência disso. Agora eu acho que temos consciência. Algumas pessoas parece que ainda não têm, não é? Pelos comentários, pelo menos que fazem, e algumas partilhas, mas muitos de nós temos consciência e isso afeta o nosso comportamento, não é? Mas há pessoas que têm, estás a dizer que algumas não têm consciência, têm. mas outras têm demasiada Demasiada consciência, consciência, ou seja, porque nós sempre, sei lá, tu lês textos de, sei lá, de pensadores na antiga Grécia a discutirem a questão e a importância da reputação. E eu acho que isso é uma coisa que nós socialmente sempre estivemos atentos à nossa reputação, àquilo que os outros acham e pensam sobre nós. E só que enquanto que antes, sei lá, imagina, estive numa festa de aniversário, bebi demais, tive um comportamento estúpido, dancei de uma forma maluca, sei lá, aconteceu-me qualquer coisa embaraçosa, e isso fica na memória das pessoas que estiveram ali presentes, que eventualmente depois podem contar a outras pessoas e pode acabar a afetar a minha reputação.
Mas é uma coisa que, pá, com o tempo, provavelmente vai haver assim alguma erosão daquela memória, ou eu posso dizer, não foi bem assim. Só que a partir do momento em que não, está aqui o filme, está aqui o vídeo, e ainda por cima muita gente partilhou, e né, isso afeta mais. Só que acho que, portanto, percebo que tínhamos um pouco mais de cuidado com isso. Só que podemos levar isso longe demais e de repente já nem estamos no momento porque estamos preocupados com o que é que pode vir a ficar eternizado. E então até podemos adulterar um pouco aquilo que estamos realmente a sentir, não é? E passamos a ser um pouco incongruentes porque não é isto que eu estou a sentir, não é isto que me apetece fazer, mas como sei que isto depois vai aparecer, ou Tenho medo do julgamento dos tenho outros. medo do julgamento, ou quero cuidar antecipadamente da minha reputação, não é? Então, sei lá, vou a uma festa e estou preocupado com a forma como vou vestir, não por causa da festa em si, das pessoas que estão lá, mas por causa das fotografias que vão aparecer. E então isto fica tudo, é tudo tão preparado e tudo tão intencional que depois já nem se parece que eu me perco um bocadinho no meio disto. Mas também estamos a ser afetados, acho eu, a forma como estamos a agir e estamos-nos a limitar por causa das reações que se vê das pessoas à volta, não é? Eu acho que todos nós temos uma necessidade de ser aceita, de nos sentirmos pertencentes, de mantermos a nossa dignidade e temos, não é? Fugimos muito da vergonha, do sentido de culpa. Só que acho que estava aqui a pensar quais são os remédios disto, não é? Porque hum, uma coisa é tirar as fotos e vídeos e isso ser partilhado. Outra é como nós, que estamos de fora, não estávamos lá naquela festa, mas estamos a ver o vídeo, a forma como nós reagimos àquilo. Se reagimos só tipo, olha que parvinho, ou não, esta pessoa não se devia comportar assim, não sei o quê. Portanto, estas duas coisas vão de mão dada, não é? E tem havido muitos cancelamentos, muita gente nem sequer tem hipótese, não é? O que é que Eu tu acho pensas nisso? houve um caso bastante conhecido de um rapaz que andava com aqueles óculos que têm câmaras, Sim, sabes? da Meta. Da Meta, que filmava raparigas que tinham bebido e que disseram assim coisas, né, e que estavam tipo flirting e não sei o quê, e ele publicou estes vídeos sem o consentimento delas e que elas foram muito atacadas, tipo, extremamente atacadas, e pessoal que foi encontrar os perfis delas e que e eu acho interessante ser essa a reação de ok, vamos atacar as raparigas que não estavam sóbrias e Sim. que Nem em- sabiam, nem, né? nem não sabiam que estavam a ser gravadas, e em vez de o rapaz que as gravou sem consentimento, que estava claramente a explorar a situação, porque também pergunta coisas e assim, que não é para a levar a dizer coisas que ela na verdade não queria dizer, provavelmente. hum, há assim uma reação muito de atacar a rapariga em vez de questionarmos, wait, espera aí, isto ela não sabia que estava a ser gravada, e ele está claramente Se ela soubesse, provavelmente seria diferente, não é? provavelmente seria Porque eu diferente. acho que há um tipo de acontecimentos em particular onde há décadas que as pessoas estão preparadas para este cenário, que são os casamentos. Não é? Porque quando tu vais a um casamento, tradicionalmente, estás à espera que vai haver um fotógrafo, vai tirar um monte de fotografias, por isso é que as pessoas se aparaltam tanto. Imagina que recebias um convite para um casamento e dizias assim, olha, nota, este casamento não tem fotógrafo, não tem videógrafo, tipo, as memórias são as que tu levas na tua cabeça. Em que é que isso afetava a forma como tu decides vestir-te ou como decides comportar-te? Talvez tivesse algum tipo de impacto. Seria mais ou menos igual a, olha, eu vou sair à noite, mas sei que é num sítio onde não tiram fotografias nem filmam. Será que isso afeta o meu comportamento e as minhas Só escolhas? que ao mesmo tempo tem aqui mais um ponto que é em casos que o facto de alguém ter filmado por acaso foi muito bom porque a rapariga assim tinha prova de que estava a ser Certo, abusada ou whatever, né? Yeah. sim. Portanto, este é difícil, não é? Só que aqui acho que estamos mais a falar destes momentos em que não estamos a viver o que realmente queremos viver de uma forma livre e autêntica por causa dos olhos e da vigilância constante Yeah. das câmaras, não é? E nós estávamos a ter uma conversa que eu achei muito interessante sobre até jovens um bocadinho mais novos do que tu, Liv, que, que, que parece que
por causa da fase em questão, da adolescência, assim, 16, 15, 16 anos, tem aquela atitude um bocadinho arrogante e assim, mas tu achas que o facto de tudo poder ser filmado a toda hora e fotografado, que isso intensifica esse tipo de comportamento? Eu acho que sim, porque é esse, não é? Que se estás a tentar, tipo, prove yourself to the Yeah. world, acho que, e sabes que tudo pode ser filmado, pode haver fotografias, eu acho que tendes não é? A ir para um extremo maior, né? Uhum. E acho que essa arrogância, não sei se o termo certo é arrogância, Não, mas eu gosto de utilizar o termo nonchalant, Sim, que é era isso que estávamos a falar Sim. antes, de achar que não pode parecer que estás a tentar demais, né? Assim perdes aura, porque tu Perdes queres exato. farmar aura, né? Ok, também não precisamos ir assim tão longe. Mas eu acho que há muito, neste momento, há muito nonchalant culture de que não pode parecer que estás trying, tem que ser tudo, não sei qual é a palavra, effortless, tem que ser Sem tudo esforço. sem esforço. Temos que salientar aqui que o teu língua do dia a dia é mesmo em inglês, yes. portanto é difícil, eu sei como é. Eu acho- Yeah. portanto, que tens mesmo que sim, que tentar, tem que parecer que não podes estar a tentar, mas na verdade estás a tentar imenso, Yeah. não é? Aliás, tu ainda deste- tens que tentar mais, Tens porque, que- porque tens que Tens que tentar sem mostrar que estás a estás a tentar. tentar. Eu acho que tu deste um exemplo excelente, foi aquela do no make-up. Sim, exato. Exato, que agora há muita trend de que tens que não pode parecer que tens maquilhagem, mas estás extremamente maquilhado, que é o Certo. no make-up. Yeah. Que é, tiveste horas a maquilhar-te, mas não pode parecer que realmente estás maquilhada, é Certo. só assim tão bonita naturalmente. Certo. Não é? Acho que é um exemplo perfeito Yeah. de nonchalant, de que não pode parecer que estás a tentar, mas na verdade tentaste imenso. Certo. Yeah. É muito, muito interessante isso. E uma coisa que eu estava a pensar, porque fala-se muito, não é, aqui no mundo da parentalidade e não só, da saúde mental dos jovens hoje em dia, que supostamente a saúde mental está pior. Agora, o que eu acho é que nós também temos mais consciência da saúde mental e isso também aumenta aqui o foco nela. Mas achas que esta falta de liberdade para viver autenticamente, acho que podemos dizer assim, também afeta a saúde Eu mental? acho que sim, eu acho que de certeza que sim, porque não é, um exemplo que também falámos foi de o pessoal vai sair e vai à noite e que não dança. Yeah. E para mim isso é um exemplo bastante claro de que não te podes exprimir porque estás a ouvir música e estás só tipo parado a olhar e a beber e não a fazer nada. Certo. Eu acho que a piada toda de sair é poderes dançar, poderes te exprimir, poderes mexer o teu corpo. E de divertir-te com os teus amigos, não é? E acho que isso é um... Mas estás aí a partir do princípio que muitas pessoas não dançam, porque há pessoas que simplesmente. Também há pessoas que não gostam de dançar, Isso ok? é verdade. Mas que a pessoa até tem uma certa vontade de deixar que naturalmente a música crie ritmo e movimento e não o faz porque tem medo de ser julgado e que isso ainda vai mais longe porque posso ser julgado não só pelos meus amigos que estão aqui que se vão rir de mim, mas depois um deles ainda vai filmar e depois vai partilhar com os outros, então Yeah. o melhor é estar aqui quietinho e Yeah. não fazer Yeah. nada. E também acho que entra a cena outra vez do nonchalant. Acho que Que é? as duas estão um bocadinho Sim. mão dada de posso ser julgado e não estou a ser nonchalant. Porque se eu dançar, I'm trying too much, Sim. não é? Estou a tentar. Sim. Mas é engraçado porque depois nós socialmente acabamos por dar muito destaque a pessoas em algumas profissões, como atores, ou músicos, ou desportistas, ou apresentadores de televisão, que são pessoas que passam um bocado para o outro lado, que é tipo, ok, estou um bocado a borrifar para isto, vou fazer a minha cena, e depois nós apreciamos muito E isso. admiramos isso, Admiramos, ai que imenso pessoa tão isso. confiante, ai que lata que tem, ai Yeah. que... Yeah. Olha, ligando isso a esta fase dos 50, e eu pessoalmente sinto muito isso e vejo muito essa cena de que é quase como finalmente I don't give a fuck, basically, não é? Como se diz muitas vezes, I have no more fucks to give. É esta Não, cena de que... em português há uma expressão que eu pessoalmente não gosto muito, mas que é perfeita para ilustrar isto, que é estou-me a cagar. Sim, é isso aqui, que agora, olha, estou numa fase na minha vida que não quero lá saber, não é? Sim. Daquilo que... isso é uma coisa
que eu gostava de ter, não é? Porque eu admito que não é só esta cena da vigilância, né? Que eu também na minha adolescência não só deixei-me limitar muito por deste olhar de fora, o medo de olhar de fora. Mas isto é uma coisa que eu gostava de ter recebido muito mais cedo, esta cena de quero lá saber, que é uma coisa nonchalante, mas verdadeira, mais autêntica. autêntica. Yeah. Sim, é isso, porque Yeah. esse é um nonchalant mais autêntico. Isso. O nonchalant que nós estamos a falar é um nonchalant não muito nonchalant. Exato. Estou mesmo a tentar ser Yeah. nonchalant. Yeah. Cancelam-se. Olha, acho que estou aqui a pensar que nós gravámos um episódio há uns meses em que discutimos aquela questão do efeito de foco, Holofote, do spotlight Yeah. effect, não é? De nós psicologicamente tendermos a viver as nossas vidas como se nós fôssemos tipo o mega personagem principal, e depois muitas narrativas de desenvolvimento pessoal até reforçam muito isto, né? Eu sou especial, sou único, e eu sou o guionista e o realizador e o ator da minha própria vida e não sei o quê. E que depois muitas vezes achamos, sei lá, estou na discoteca, estão lá mais 1000 pessoas, mas por alguma razão eu acho que a cena como eu danço é bem ou é mau, que é muito importante e afeta muito a vida dos outros, não é? E eu acho que quando algumas pessoas que conseguem superar esse spotlight effect e dizer assim, opá, cada um está a pensar na sua cena, eles não nem estão a pensar muito sobre mim. E se pensarem, opá, tipo, ok. E se alguém se rir e dizer, parece um totó a dançar, eu posso só dizer, pá, pois é. Não é? Olha, eu gostava de dançar melhor, ou olha, estou-me a divertir. Se eu não der muita importância a isso, os outros também acabam por não dar importância. É quase um paradoxo, não é? Sim. Mas eu acho que é importante isto que estava a tentar dizer há bocado, também a nossa reação aos outros, não, as coisas palermas, entre aspas, dos outros, de nós também podermos olhar para aquilo pelo que é, tipo, não é nada, é só uma coisa, porque tendemos também, não é? Quando vemos coisas online e alguém, estava-me a lembrar de um dos, era o Patel, lá dos Estados Unidos, que ele apareceu a dançar umas danças indianas em roupa de mulher, era qualquer coisa Sim. assim, já não me lembro, mas era isso, uma coisa. E as pessoas aí, e eu própria, como não gosto dele, não é? Reagi tipo, tipo quase. Há uma palavra excelente em sueco, que também existe em alemão, e em alemão utiliza-se a palavra alemã um bocadinho às vezes em inglês, que é Schadenfreude, em alemão, Skadeglädje, em sueco, que é aquela alegria que sentes quando alguém que não gosta está a ser julgado ou está a fazer uma coisa má e os outros não estão a gostar. Isso é Schadenfreude, Skadeglädje. Mas em relação ao Cacho Patel, eu acho que isso é bem. Estás a ver? Não, mas isto depois, o Cacho Patel está aqui e depois há muitos outros Claro, cachinhos Patel sim, por aí, não sim. é? E acho que também nos podemos Para lembrar disso quem não às sabe, o vezes. Cacho Patel é o diretor do FBI. Whatever, Sim. Pedro, mas mesmo assim, agora estás-te a defender. Tipo... Não, estava só para quem está a ouvir e nem sequer sabe sim, quem é a desculpa. pessoa. Sim, mas não é, porque eu admito que estava a sentir Schadenfreude, Skadeglädje naquele momento. Ele está a ser Palermo, não é? Ou quando apanham o Trump dele a adormecer, ou... Não é? É difícil às vezes esse equilíbrio. Mas eu acho que tocaste aí numa coisa importante, é que como as pessoas à volta reagem, acho que determina muito a forma como tu depois tendes a comportar-te. Porque eu acho que assim, na minha geração e tipo, quando eu vejo os meus irmãos e assim, eu acho que assim, o teu grupo de amigos determina muito quanto queres ser nonchalant, porque eu acho que se tens experiências de, fizeste assim uma coisa embaraçosa ou menos boa e que, não é, os teus amigos à tua volta, tipo, estavam-se a cagar, tipo, não quiseram saber, ficas assim com uma sensação de que, ok, it's ok, não faz mal eu fazer coisas embaraçosas. E eu acho que, por exemplo, para mim, desde que eu me mudei para a Holanda, nestes últimos 4 anos, acho que tive uma experiência enorme das pessoas à minha volta, tipo, they don't give a fuck. Portanto, né, especialmente, por exemplo, com a cena de dançar, o meu namorado e as minhas 2 melhores amigas adoram dançar, tipo, feitos parvos, a fazer cenas, tipo... E que isso, para mim, era muito difícil no início. Eu até ficava um bocadinho, tipo, com vergonha alheia. E que, não é, sendo mais exposta a isso, tornou-se cada vez mais fácil. E depois, acho que a social media
amplificam isto imenso porque, não é, depois vai para as stories, vai não sei o quê, e se a reação é de haha, claro que depois ficas cada vez, e depois torna-se uma coisa muito inconsciente de que estás a reprimir muito a forma como te comportas. Mas eu acho que isto cria aqui uma boa oportunidade de desenvolvimento pessoal, que é, sobretudo, se nós estamos, independentemente da nossa idade, se estamos agora a lidar muito com isto, a dizer, pois é, eu tenho dificuldade em exprimir-me porque tenho demasiado receio do que as outras, a forma como vão reagir. Se às vezes faço alguma coisa que é embaraçosa, depois tenho aquela sensação quase de morrer por dentro e é super doloroso, dá-me uma oportunidade de eu parar e procurar analisar o que é que está realmente a acontecer comigo, quais são as necessidades que ficam por satisfazer, qual é o significado que eu estou a dar a isto. E posso criar aqui um bocadinho um progresso, um desenvolvimento pessoal e que me permita libertar, provavelmente não totalmente, não queira acontecer totalmente, mas libertar-me um pouco deste jugo, que é um jugo que é social, é do grupo, como estavas a dizer. Claro que se eu estiver num grupo que é super receptivo e é descontraído e diz, ok, enganaste, erraste, está tudo bem, quero lá saber, vai ser muito mais fácil para mim lidar com tudo isso. Mas há aqui uma parte que é minha, não é? E eu posso também passar por esse processo e aprender a relaxar um bocadinho em relação a isto, não é? Eu estava a lembrar de uma prenda de Natal que ofereci há uns anos atrás, que é uma frase do Marshall Rosenberg, o fundador de Comunicação Não Violenta, que ele terá dito: nunca faças nada para evitar vergonha. E para mim isto tem sido muito importante também, não é? Porque nós fazemos muitas coisas para tentar evitar vergonha e quando sentimos vergonha queremos muito fugir dela, não é? E tive uma conversa também com um dos teus irmãos que os dois irmãos e um deles estava a dizer tipo, todos vamos sentir vergonha, por isso olha, não é? Aceita que dói menos. É um bocadinho esta atitude que precisamos de ter um bocado, não é? Que não há ninguém que nunca sinta vergonha, e há muita gente que foge da vergonha, mas quanto menos tentamos fugir, mais autênticos vamos poder ser, mais presentes e mais nos vamos poder divertir e viver como queremos. E depois menos vergonha vamos ter. E menos vergonha vamos ter, não é? É um ciclo, um espiral positivo. A vergonha é uma emoção mesmo muito, muito forte Muito tóxica, e muito pesada, não é? É quase mesmo puxa, não é? Puxa para baixo e acaba por nos fechar muito e impede tanta coisa. E eu acho que isso foi já há 3, 4 anos que tu trouxeste esse presente de não faças nada para evitar vergonha. Mas tem sido muito importante em alguns momentos para mim e tem sido uma das coisas que, como nós na altura discutimos, que este era um dos presentes que nós gostávamos de ter recebidos quando éramos adolescentes ou jovens adultos, porque foi uma das coisas que a mim demorou mais tempo a começar a utilizar essa ideia e a confrontar a minha vergonha. Então, acho que é uma das coisas que, por exemplo, eu fico contente ou fico feliz por ti, Liv, porque eu acho que tu também sentes vergonha com ela e também fazes coisas para evitar vergonha. Claro. Mas em muitos contextos da tua vida, acho que, ok, lido com isto. E eu acho que isso é porque lembro-me de todas as coisas que eu não vivi ou que me impedi de viver por causa da vergonha. Eu estava a pensar agora, tive assim um pequeno insight de ser nonchalant, este fake nonchalant é uma ótima forma de evitar vergonha, porque não fazes nada. Certo. Estás só a Exato. existir num Exato. canto, parado. Olha, estás a evitar vergonha. Uma isso. ótima forma de Muito- evitar vergonha. É uma estratégia mesmo eficaz. para É uma evitar- estratégia muito eficaz. Yeah. Exato. Mas que acaba por doer muito, não é? Acaba por doer imenso porque Yeah. depois não te divertes e não Yeah. fazes as coisas que realmente queres fazer Yeah. e não te exprimes da forma como te queres exprimir. É isso. Mas funciona bem. E o que é que fazemos agora com esta conversa toda, assim, em jeito de resumo? Resumo, olha, se calhar é essa, né? De que eu acho que são as duas coisas. Um é o trabalho nosso, cada um pessoal, e outro é aquilo que oferecemos uns aos outros, aquilo que tu estavas a dizer que os teus amigos te oferecem. Essa experiência de se sentes vergonha, eles não vão reforçar isso, eles vão te ajudar a dissipar a vergonha. Né? Acho que há estas duas coisas, porque sozinhas é muito difícil chegar a esse ponto. Porque aí acho que facilmente Sim. adotamos a estratégia do nonchalante. Se ninguém nos apoia, Exato. Sim.
é mais fácil ficar ali da forma nonchalante, não é? Yeah. Ou seja, podemos apoiar os nossos amigos. E filhos e Sim, companheiros. quando eu andava eu não sei se alguma vez partilhei isto aqui no podcast, mas quando eu tinha assim 16, 17 anos, no meu grupo de amigos, não tínhamos telemóveis, portanto não nos andávamos a fotografar e a filmar constantemente, mas fazíamos uma coisa que tinha exatamente a mesma estrutura e eu era uma das peças fundamentais a fazer isto. E era um comportamento totalmente idiota e eu hoje olha, era uma das coisas que se eu voltasse no tempo ia ter com o Pedro 17 anos e dava-lhe um cachaço e dizia para com isso, porque uma das coisas que nós fazíamos era quando algum elemento do grupo se enganava, tipo, pá, enganava-se, dizia uma coisa estúpida ou demonstrava ignorância em relação ao assunto, nós dizíamos que deu uma calinada, não é? Acho que ainda se utiliza essa expressão. Mas nós tomávamos nota e eu era o gajo que tomava nota. Então nós tínhamos o livro das calinadas. E nós de vez em quando, por exemplo, quando às vezes à noite, eu tinha aquilo num ficheirinho no meu computador e nós imprimíamos aquilo. E às vezes estávamos juntos e punhamos a ler as calinadas, só que aquilo acabava por ser uma fonte muito grande de bullying, porque, pá, por várias razões, alguns de nós tinham mais tendência a dar calinadas, mas isto incluía às vezes até, por exemplo, imagina, nós andávamos quase todos na mesma turma na escola e alguém enganava-se e respondia mal a professora fazia uma pergunta e respondia mal. Pá, às vezes a resposta era só estúpida. Então toda a gente se começava a rir e, olha, vai para o livro das calinadas. A ti tomávamos nota daquilo e eu acho que isto fez com que alguns dos elementos do grupo se fechassem e outros, pá, eu lembro-me de alguém dizer alguma coisa e dizer, não, isto não foi uma calinada, não sei o quê. E estávamos a discutir se era ou não, porque era o medo de ir parar ao livro, porque depois, a partir do momento que estava no livro, estava eternizado. Nunca me contaste isso. Felizmente esse cheiro... Agora olho para ti de uma forma totalmente diferente. Felizmente esse cheiro foi apagado há muito tempo, embora eu ainda me lembro de algumas coisas que estavam lá escritas. Eu lembro de eu lutar para eu não estar no livro das calinadas, que era eu próprio que escrevia, então depois eu vetava as minhas calinadas. E, portanto, era um comportamento totalmente idiota e que tinha esta estrutura e que acabava por fechar algumas pessoas. Só que, agora também recuperando essas memórias, havia um ou dois elementos no grupo que lá está, que entravam no pá, quero lá saber disso. E se alguém dissesse, quando tu disseste não sei o quê, Ou até são capazes de se rir de si a se próprios. rir, ou até eram capazes ou até imagina alguém chegar e dizer, olha, no outro dia estava com o meu primo e epá, olha, esta que eu disse tem que ir aí para o livro, porque parece que quase que esvazia até o gozo que depois queres fazer daquilo, não é? Ia para o livro no outro dia quando eu ia dar a medicação à nossa cadela. Sim. E eu dei a volta à mesa e acabei com a medicação à frente da tua boca. Sim, o mais engraçado é que nós damos a medicação tipo metida dentro de comidinha úmida de cão. Sim. E portanto tu vieste, eu estava à mesa com mais pessoas e tu vieste com a comidinha para me dar. Sim, isso ia para o livro. Só me apercebi quando estava mesmo lá a olhar para comer. Olha, bom. Olha, a forma como tu lidares com isso agora, acho que é a forma como nós podemos lidar mais vezes com isto. E se lidarmos com isso à partida, se dissemos, se isto acontecer, pronto, eu quero lá saber, vou só brincar com isso. Isso não diz assim tanto sobre quem eu sou. Então, se calhar também estamos mais à vontade com, alguém está a filmar ou alguém está a tirar fotografias, tipo, ok, e se eu fizer alguma coisa embaraçosa, pá, olha, é o que é. Acho que nos pode ajudar também a libertar um bocadinho deste peso tão grande que esta vigilância constante está a trazer às nossas vidas. E não quer dizer que seja fácil. Eu acho que para mim foi um processo bastante, continua a ser um processo bastante longo de me conseguir rir de mim própria e não me levar tão a sério. Eu acho que a mim me ajudou muito antes de tentar mudar, de tentar analisar quais são as minhas estruturas de pensamento e o que é que eu estou a fazer. E tipo, só para estar aware, só para saber, olha, e como depois notei que em situações comecei a ser capaz de, eu estou a fazer aquilo, e sem tentar necessariamente mudar, mas ao longo do tempo acho que comecei a ser mais capaz de identificar quando é que eu estou a tentar ser nonchalant ou quando é que eu estou a tentar evitar a vergonha, e depois tornou-se mais fácil, não é?
deixar de fazer isso. E também fazer esse reparo com compaixão Com- e não exato, com julgamento exatamente, também, não é? Exatamente. Yeah. Só de, it's there. Tipo, Yeah, estou a é fazer só aquilo. reparar. Exato. Ok, olha, curioso. Ok, então, e depois Yeah. continua. Não, mas Exato. tu também tens feito o teu trabalho, não é? Até já fizeste terapia, não é? E acho que procuras ter conversas, pelo menos do que me contas, não é? Conversas com os teus amigos, que são conversas de reflexão, não é? Eu acho que isso é mesmo muito importante. Olha, a mim uma coisa que me ajudou foi este podcast, porque o podcast que já vai... Quase 500 É episódios. quase 500 episódios e já tem praticamente 9 anos. Como nós não editamos o podcast, também eu tive que aprender a lidar com, no meio do podcast, eu posso dizer alguma coisa que, principalmente se for descontextualizada, pode gerar, posso acabar a ser ridicularizado ou usado ou atacado por outras pessoas e poder relaxar em relação a isso e desde que eu esteja em consciência a dizer aquilo em que acredito naquele momento, depois lido com as consequências de alguém ficar chateado ou irritado. Não é? Yeah. Olha, obrigada, Liz. Sim. Tão bom ter-te Sim, aqui a falar. sim. Bom, É um bocadinho estranho para mim falar só português contigo. Yeah. É, não é? Mas também dá. Yeah. Bom. Mais alguma coisa que tu queres dizer? Não. Já chega? Já chega. já chega. Pronto. Então, obrigado às duas. E o podcast IVM está quase a celebrar 500 episódios, quer dizer que vamos pensar aqui em alguma forma especial de daqui a 2 semanas estarmos a celebrar esse número grande. Ainda se lembram quando era eu que fazia os coisinhos do podcast IBM? Sim, fazias Era eu que fazia Os cartõezinhos. os cartõezinhos, thumbnails, assim. sim, os cartõezinhos, com Pois as é. imagens, sim. Oh, Sim. Vocês pagavam-me tipo 50 euros por mês para eu fazer os muito bem, fogo. É um trabalho infantil. Agora vamos ter pessoas a mandar mensagem a dizer eu faço por menos de 5. Bom, obrigado. Voltas daqui a 2 anos. Deve ter sido para ir de 2 em 2 É, anos. 2 em 2 mais ou anos. menos. Sim. mais um bocadinho. acho. Voltas daqui a 2 anos. Tá. Tá bem. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida mágica.